Realmente eu agradeço pelas suas orações, que eu saberei o que é a morte. A morte queria me engolir, né? Várias vezes, não é uma vez, 7 vezes. Eu não sou gatinho não, tá? Não é que eu tenho 7 vidas, mas enfrentando 7 vezes a morte, mas entre elas 2 vezes a minha esposa e a família tinha que preparar o funeral. Porque a gente conhece, né? Quando morre, né, inicia a sua vida por causa de Covid no UTI, e a pessoa nem pode olhar, né? A pessoa então, o médico chamou, olha seu marido agora, que esse é a última vez que você vai olhar ele. Então imagina, no entanto, Deus derramou misericórdia e ela, né, minha esposa, orando pelos médicos, pela equipe, não, Deus vai te abençoar. Ele olhou, né, segundo ela, né? O que essa mulher está falando? Mas, realmente, Deus derramou misericórdia. Aí eu pensei que muita gente falou, pastor, Senhor, é importante, tem muitos trabalhos, Deus precisa de você, por isso Deus salvou sua vida. Mas eu refletindo a verdade, não é isso não. Deus não precisa de mim para a sua obra. Ele é grande, Ele é todo-poderoso. Não é que eu sou um pastor excelente, por isso Ele precisa de mim, tem mais obras a eu executar. Nada disso. Ele me salvou para que eu entenda que realmente Ele me ama. Só isso. Deus estava dando recado, filho, eu te amo, entenda, pelo amor de Deus. Deus quer que realmente eu entenda seu amor, com esse amor que tem que pastorear. Então, com isso que eu estou aqui, esta igreja que eu amo, realmente eu vejo esta igreja com conselho, irmãos, junto com o reverendo Eginaldo, passando momentos difíceis, mas tão gratificantes, que chegando até este momento, é tudo isso uma tremenda bênção de Deus. Mas não esqueça, a definição da bênção bíblica é responsabilidade. Responsabilidade, porque esta igreja abençoada tem responsabilidade para anunciar o evangelho da salvação e também todo esse redor. Está começando esta cidade, Cascavel, mas ao mesmo tempo todo o estado do Paraná e todo o continente da América do Sul, todo global, que Deus depositou toda essa responsabilidade nesta igreja, essa razão de você ser abençoados. Irmãos, eu estou muito feliz realmente de estar aqui, junto com nosso colega, nobre, amigo fiel, colega, pastor Edinaldo, e também sonhando, realmente essa igreja seja a fonte de alimentar muitas igrejas, campos missionários e trazendo discipulado do Senhor Jesus Cristo. Então, meu desafio é eu vou trazer aqui caravana internacional e para realmente como fazer essa grande exposição de rural, né? Agronegócio todo, não é assim? E faremos grande exposição do discipulado do Senhor Jesus Cristo em Cascavel também. Que a cidade seja lotada para que realmente
servos de Deus, vem aqui para beber da fonte da bênção desta igreja presbiteriana central de Cascavel. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar desta manhã uma palavra que a gente conhece muito bem, né? Muitos milagres que a gente conhece do Senhor Jesus Cristo, mas um milagre que até pessoas que ainda não são cristãos, que conhecem esse milagre, que é nada mais multiplicação de pães. Não é assim? Todo mundo conhece. 5 pães, 2 peixes. Todo mundo conhece, desde nossa vida na infância, ouvindo na escola dominical com professoras, e assim ouvindo, e todo mundo conhecendo. E até o mundo lá fora conhece esse milagre. Mas hoje, irmãos, eu vou compartilhar com irmãos com outro aspecto dessa multiplicação de pão, esse milagre, tá? É Marcos capítulo 6, versículo 30 até 44. Marcos capítulo 6, versículo 30 até 44. Vamos fazer uma leitura alternada, tá? Irmãos podem me ajudar. E ainda eu tenho alguma sequela dessa Covid. Aí vocês podem me ajudar. Eu vou ler número 30, né? Vocês ímpares, vão fazer esse responsivo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Irmãos, na nossa vida, realmente a gente conheceu Jesus Cristo pela fé. Até a fé é dádiva de Deus, presente de Deus. Mas a gente esquece que essa fé tem que ser operada e desenvolvida de acordo com seu contexto. O que quer dizer isso, irmãos? E nada mais, nossa vida aqui tem várias pessoas e suas situações são diferentes, bem específicas. E também cada família ou cada indivíduo que vive sua vida, que você conheceu o Senhor Jesus Cristo, e você conhecendo pouco a pouco sobre a Deus, e também essa companhia de Deus e Espírito Santo,
Mas chega um momento que novo contexto como agora, é essa pandemia, Covid, e que tem situações que realmente deixam a gente um beco sem saída. E que você sente esse peso da sua vida, que como eu posso realmente sair dessa barreira e obstáculo e que você está encurralada à sua vida. Irmãos, precisamos recontextualizar a sua fé. Porque a fé que a gente viveu todo esse tempo, sim, nós recebemos a graça, nós recebemos o amor, nós recebemos muitas maravilhas de Deus, suas ajudas, companhias, mas existe outro desafio que realmente o que você tinha essa fé não funciona. É que você sente que você é tão pequeno, tão frágil, que realmente o problema que você está enfrentando e todo o tempo está querendo engolir totalmente a sua vida. Irmãos, nada mais hoje o texto é que começa assim, versículo 30, voltaram, os discípulos voltaram. Eles voltaram de onde? Que nada mais, mesmo o capítulo Marcos 6 fala, e que versículo 7 a 13, e que começa assim, 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus Cristo chamou 12 discípulos, e fazendo grupo de par, enviaram-se várias aldeias, cidades, dando a autoridade para confrontar o mal. E ainda versículo 8 fala, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. Não pode levar nada. Pelo menos tem que levar alimentos. Naquela época não tinha restaurante, não tinha essa hospedagem, comércio, nada disso. Se realmente não conhece um parente, um amigo, e você passar fome. Então, irmãos, tem que levar alguns alimentos para a sobrevivência, mas o Senhor disse, não leva disso. E pelo menos tem que levar um dinheiro. Último caso, oferecendo dinheiro e fazendo alguns alimentos, assim por diante, mas nem leva dinheiro, nem 2 túnicas. Vai do jeito que você está. Foram assim enviados eles. E ainda instruiu claramente, versículo 10, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar, se em algum lugar não vos receberam, nem vos ouviram, e saídes dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, discípulos, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Eles fizeram grande obra missionárias e anunciavam evangelhos, e eles viram pessoas se arrependendo, realmente aceitaram Jesus Cristo, sua salvação, e pessoas, todo tipo de enfermos, pessoas, quando eles oravam, curavam as pessoas apossados de demônios, mas eles expeliam todo demônio, todo malignos. E grandes obras que eles fizeram. Aí que hoje, versículo 30 fala, voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Aqui fala esses discípulos de apóstolos. Apóstolos, irmãos, não é um cargo e hierarquia da igreja. Aqui está cheio de pastores, agora então eu sou bispo, aí eu sou apóstolo. Nada disso. Apóstolos, palavra grega, significa o quê? Enviados. Aqueles que foram enviados com uma missão. Eles foram enviados, por isso agora essa palavra discípulos é traduzido apóstolos. Aqueles que foram enviados pelo Jesus Cristo voltaram e dando um relatório imenso, um relatório fabuloso. Eles falaram babando, né? Senhor, nós vimos, demônios estavam fugindo de nós. Quando a gente orava, aquelas pessoas alesadas se levantavam, pessoas coxas de nascença se levantaram, pessoas que estavam em fase terminal ficaram totalmente curadas.
contando toda a história. Quando a gente falava, pessoas caíam, arrependendo seus pecados, contando toda essa história. Esse que é o versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Quando Jesus Cristo passava uma aldeia tal, sempre multidões o seguiam. Então, ainda vieram Jesus Cristo junto com seus discípulos, apóstolos. Então, muita gente, multidões estavam ao seu redor. Eles nem tinham tempo para comer, porque eles fizeram grande missão, grande obra, e voltaram. E Jesus falando aí, agora vocês descansam um pouco. Vai a um lugar solitário, silêncio, come, bebe alguma coisa e descansa um pouco. Mas aqui não dá para descansar, porque tem muita gente vindo, né? E assim não dá. Aí, versículo 32, então foram sós no barco para um lugar solitário. E eles pegaram um barco, está indo para, se a gente lê todo esse Marcos com outro evangelho, ele estava indo para Cafarnaum. Mais ou menos onde ele estava, a 10 quilômetros de norte, direção norte da Galileia. Então, 10 quilômetros, ele estava usando o barco para realmente evitar essa multidão. Realmente eles precisavam descansar um pouco e comer e beber, e assim por diante. Mas o que aconteceu? Versículo 33, muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Não tem sossego, não. Eles pegaram um barco silenciosamente, foram para o norte, mas a multidão que estava, eles viram. Eles sabiam que eles são discípulos de Jesus. Ele está mudando de local. E ele está direcionando lá. Então eles, a pé, eles foram. Chegaram antes. Irmãos, quando eles chegaram, discípulos chegaram, eles ficaram assustados e não tem sossego mais. Justamente a gente pegou férias, não é assim? Pastores, ou vocês também, irmãos, trabalhou o ano inteiro, agora é férias. A férias você vai a certo lugar, mas tem multidões ainda, todo mundo, seus parentes, amigos estão lá, não tem mais sossego. E eles foram para esse lugar, já tinha multidões lá. Ixi. E a gente queria comer um pouco, como que a gente come? Como que a gente vai descansar agora com esse multidões? Ele estava chateado, né? Porque pessoas não pensam, né? Pô, pessoas são egoístas. Tem que pensar um pouco, tem que deixar a gente também um pouco para descansar. Mas não era. Versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Mas Jesus era diferente. Senhor, não se sentiu que pessoas são chatas, pessoas não estão tirando o sossego dele, nada disso. Diferente dos seus discípulos, Jesus Cristo viu, moveu essa compaixão, porque vê que eles não tinham caminho perdidos, não tinha caminho correto para a sua vida, não sabia como resolver sua situação, não sabia como livrar da sua enfermidade, não sabia realmente como viver sua família, como educar seus filhos, como viver vida conjugal, não sabia realmente nada, e viu Jesus Cristo muita compaixão nessas pessoas. Então o que Jesus Cristo fez? Começou a anunciar a palavra de novo, ensinar. Aqui diz o quê? Estava ensinando muitas coisas. E cadê apóstolos? Cadê discípulos? Do lado. O Senhor não disse a gente descansar? Pensa que era férias, de um pouco tempo de férias com nosso mestre e a gente. Agora ele começou a pregar de novo. E muita gente ouvindo a palavra. Tá bom, vamos esperar. Acho que ele está saudando, acho que vai embora, né? Que nada. Pessoas vinham cada vez mais. Senhor Jesus ensinando cada vez mais. E não terminava. Imagina,
Até eles, porra, a gente não vê, ele não falou, mestre não falou para descansar aqui. O que ele está fazendo? Outra palestra, outra conferência? O que pastor Edinaldo está falando? Agora, pastor, vamos sossegar um pouco. É ele fazendo outra conferência aqui, que ele, domingo de manhã, também traz um pastor lá em São Paulo. O que ele está fazendo? À noite vai ter outro pastor, presidente da Coreia. Deixa a gente ficar um pouco sossegado. Pô, tá certo. Mas Jesus viu compaixão, porque o momento era muito apropriado. Tem que ensinar agora, tem que compartilhar essa palavra para pessoas viver bem durante essa pandemia, pós-pandemia. O que está acontecendo neste mundo com essa fé que você está vivendo não dá. Tem que contextualizar a sua fé, tem que contextualizar a vida, estilo da sua vida como cristão. Agora eu vou falar de a conclusão. Agora que todo mundo que conhece essa palavra, mas vocês vão conhecer uma coisa a mais, além disso, para crescer sua fé, para ver grandeza de Deus, que opera dentro da sua vida, da sua família, seu negócio, seu estudo, esta igreja. Amém? Essa multiplicação de pão, Jesus Cristo fez para contextualizar a fé dos discípulos. Guarda isso, tá? Esta mensagem de multiplicação é para você, cada um de vocês, esta igreja, irmãos que participam do online, que lembra bem, essa multiplicação é para a minha vida, que eu preciso contextualizar minha fé. Porque esses discípulos não fizeram grandes obras, maravilhas, expulsavam demônio, eles curavam as pessoas. Quando eles anunciavam o evangelho, pessoas não arrependeram, não aceitaram salvação. Mas agora é diferente. Tinha multidões, então eles esperaram o dia todo. Ixi, agora já escurecendo. Então, discípulos, agora tem que conversar com o nosso mestre. Aí eles falam, senhor mestre, já escureceu. Tem multidões. Aqui é deserto. Aqui não tem nada. Vamos despedir eles o mais rápido possível. Mande eles para várias aldeias, porque multidões, para eles comerem alguma coisa. Eles têm que comprar alguma coisa para comer. Agora não dá. Eles avisaram. Não é assim? Quando passa muito tempo, está na hora. Não é assim? Agora passou a hora. Jesus agora, chega agora. O Senhor já ensinou bem, agora escureceu. E multidões. Muitas mulheres, muitas crianças também lá. Só homens, só varões. Homens eram 5.000 homens. Irmãos, 5.000. Aqui, só tem homens, tem mulheres. Quando mulheres naquela época lá não tinha creche, não tinha outra escolinha, onde mãe ia, onde criança ia junto. Então, se tivesse 5.000 homens, isso quer dizer que no mínimo tinha 5.000 mulheres. Isso quer dizer que tinha mais de 5.000 crianças. No mínimo lá, multidão, é 15.000 pessoas. No mínimo, pessoal. Concorda comigo? Raciocínio? Se concorda, faz assim. Não precisa falar, né? 15.000 pessoas, no mínimo. Então, com 15.000, Senhor, deixa eles comer, porque começou, daqui a pouco a criança vai chorar, né? Mãe está com fome, vai chorar. Então, bom, né? Todo mundo, tem pessoas sem enfermidade também. Pessoa que tem diabetes tem que comer alimento, algumas coisas, porque está na hora. Passou muito tempo. Aí que Jesus Cristo fala aqui? Aí versículo 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, é deserto este lugar, já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprarem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vos mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Fica atento com o
relatando a situação, que aqui é deserto, escurecendo, muita gente está com a fome, e agora chegou a hora a pessoa se alimentar. Eles se explicaram, manda despedir eles, essa multidão, para comer algumas coisas, compra algumas coisas, não é assim? Aí Jesus Cristo, ouvindo todo esse relatório, toda essa situação agora, né, o contexto, o fato real que é acontecendo, aí Jesus Cristo disse, a resposta, reação de Jesus, dá-lhes o quê? Dá-lhes vós mesmos de comer. Vocês mesmos dão uma coisa para comer, né? Falou assim, vocês mesmos dão então. O que eles respondem? Iremos comprar pão? Jesus Cristo pediu eles comprar pão? Na sua Bíblia está escrito assim? Minha Bíblia não está. Minha Bíblia está escrito assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Não falou, vai comprar, vai procurar padaria. Qual padaria é que é maior? Falou isso? Não. Não falou ir. Eles mesmos estão falando, iremos comprar 200, que 200, onde que saiu 200 denários? Porque eles já calcularam, porque lá tem Mateus como, bom de conta, cálculos, já olharam mais ou menos, batendo olhos assim, mais ou menos 15 mil pessoas para comer tal, né? Precisa de 200 denários. A gente sabe, um denário é um trabalho, né? Um preço de trabalho de um varão que trabalha diarista. Então, é 200 denários. Se você calcula, se for 15 mil pessoas, eles calcularam mais ou menos 75 pessoas para um denário. Não precisa fazer cálculo, não, já fiz cálculo eu, tá? Confia em mim. Então, eles precisam um denário para 75 pessoas. Um denário. Quanto que paga um diarista? Diarista decente, que trabalha, pode. Quanto paga aqui? Faz conta que paga R$150, tá? Só para ajudar. Pessoa que recebe. Então, um denário vale R$150. Dividido para 75, isso quer dizer que cada pessoa pelo menos tem que ter R$2. Não é assim? Comprar pão, colocar, sei lá, mortadela, um cafezinho, café com leite, não é assim? Só para passar fome, precisa R$2. Só calculando assim também precisa quanto? 200 denários. Sairia hoje em dia, estimando, mais ou menos 30 mil reais, 60, por cima assim. É muito dinheiro. 30 mil reais? Tem que ter 30 mil reais. Jesus Cristo perguntou, quanto você tem dinheiro? Perguntou assim? Jesus Cristo perguntou? Não. Não perguntou quanto você tem. O que Jesus Cristo falou? Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas resposta deles, a gente vai para comprar esse pão? Para comprar esse pão tem 200... Onde que saiu essa palavra? Onde que saiu essa situação? Onde que saiu essa resposta? As pessoas mesmas. Quando a gente roga a Deus com seu problema, quando a gente enfrenta seu contexto, quando você está encurralado com um problema, em vez de a gente ouvir a palavra de Deus, a palavra que você está falando, e você dizendo que acho que a vontade de Deus é assim, que nada, pessoal, nada a ver com a vontade de Deus, é sua vontade, e seus cálculos, e seu agir. Esse é o quê? Cálculo dos discípulos. Cálculo dos apóstolos. Imaginação dos apóstolos. Jesus Cristo não falou assim. Mas não eram grandes homens que expelia demônio, curava enfermos, levantava as pessoas. Cadê aquela fé? Cadê aquele poder espiritual? Cadê aquela coragem que eles viajaram sem dinheiro, sem comida, sem nada? Mas agora precisa de dinheiro. Agora precisa comprar. Agora precisa, não ensinou Jesus Cristo, vai, não leva pão, não leva dinheiro, não leva nada, nem 2 túnicas. E fizeram toda a obra ou não, pessoal? Mas quando eles viram 15 mil pessoas fome, é nova realidade.
com aquela fé que fez grande obra, não é mais adequada agora. Jesus Cristo não falou quantos dinheiros você tem, quem que vai comprar, quem que vai fazer oferta. Oferta, cada um faz 15 denários seu de oferta. Não, Jesus Cristo não pediu nada disso. Simples respondeu, fez essa palavra, dá-lhes você mesmo de comer. Então, o máximo que eles precisavam fazer, o que a gente tem aqui para comer? Eles não vieram fazer descansar, sossegar e comer alguma coisa, e perguntaram. Então, Jesus Cristo fala de novo. Versículo 38. E ele lhes disse, quantos pães tendes? Agora é ele mesmo pergunta, então quantos pães você tem? Ide, vê. Vai procurar. Pergunta às pessoas, quantos pães a gente tem? E sabendo eles, responderam, 5 pães, 2 peixes. Resposta rápida. Como que sai rápido assim? E outros, com a ajuda de outros evangelhos, sabem, pegou mais texto um menino. Não é assim? Que estava perto. O que você tem, menino? Eu tenho 5 pães, 2 peixes. Dá para mim aqui. Aí, tem 5 pães e 2 peixes. Irmãos, tinha quantas pessoas lá? 5.000 pessoas, só homens. Quantas mulheres? No mínimo 5.000 crianças. Quando mãe, levando criança, bebê, não leva alguma coisa para comer? Será que lá só tinha 5 pães? Lá tinha só 2 peixes? Vocês são burros? Nós somos burros. Nem procuraram. Nem ficaram indignados, discípulos, dava raiva. A gente está cansado. A gente fez grande obra. Não precisa a gente tratar bem, fazer festa, mas ele não... Seja isso ele mesmo, nosso mestre não disse, a gente descansar um pouco. Mas que palhaçada é agora? É outra pregação, outra palavra. E agora, alimentar eles? Tem aqui 5 pães, 2 peixes aí. Aí Jesus Cristo recebeu. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Pessoas se sentaram, 50, né? 100. Todo mundo sentou em grupos. Eles fizeram, o que está fazendo? Todo mundo sentado. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Chamou discípulos, distribuiu. E por todos repartiu também os 2 peixes. 42, vamos ter todo mundo junto, 42. Já, todos comeram e se fartaram. Todos comeram e fartaram. Essa tradução é boa, mas se for linguagem de hoje, seria assim: todos comerão paca. Essa é a expressão que foi escrita na palavra original, palavra grega. Que significa que comeu tanto que não pode entrar mais. Se entra mais, é estourar a barriga ou você vai vomitar. Essa situação que eles comeram. Todo mundo comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Irmãos, sobraram ainda 12 cestos cheios de pão, cheio de peixe. Por que sobraram 12 cestos? Porque eram 12 apóstolos. Porque eram 12 discípulos.
que jogaram 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor Jesus Cristo. Que disseram que não tem 200 denários. Mas o Senhor disse, não, vocês que dão uma coisa para comer. Então, pelo menos, fala que, Senhor, a gente pegou algum pão, a gente ganhou, pegou algum mingau, a gente peixe, bolachinha, mas, Senhor, isso não dá como comer todo mundo, isso não, Senhor. Talvez uns 50 pessoas, 100 pessoas. Tem que chamar mais crianças só, mais fome, ou velhos doentes. Quem é primeiro, Senhor? Não responderam assim, não. Jogaram 5 pães e 2 peixes. O Senhor agradeceu a Deus, mandou distribuir. Quem que distribuiu o pão? Aqueles discípulos. Quem que distribuiu o peixe? Aqueles apóstolos. E agora que terminou, todo mundo vê que todo mundo comeram bem. E ainda ele estava o quê? Cada um pegando cesto pesado. Todo mundo. Terminando a palavra de Deus aqui, irmãos. Quando a gente enfrenta novo contexto, não fica abalado, não. Não pensa que, porque minha situação é assim, está difícil. Não, diante de Deus, com toda a humildade, Senhor, eu não estou ouvindo bem, ouvindo mensagem de Deus, mas eu estou me interpretando antemão. Aí não gostei, pastor, porque prega assim? Porque a mensagem é assim? Você não está conseguindo ouvir com a pureza. E você mesmo interpretando. Irmãos, a gente tem que rogar a Deus. E agora, Senhor, liderança da igreja, qual é o nosso contexto real? Junto com o pastor, qual que é realmente esse cenário que Deus quer usar a igreja presbiteriana central de Cascavel? Qual é agora o contexto que eu preciso contextualizar minha fé na minha família agora, Senhor? Sendo pai, como que eu posso liderar minha família agora? Senhor, eu sendo esse microempresário, como eu sou um dono de esse quintatá, mas como que eu vou trabalhar? Com o problema de esse filho, Senhor, até agora tudo bem, mas Senhor, eu preciso recontextualizar minha fé. Porque minha interpretação, meu pensamento, minha experiência prevalecem do que sua própria palavra. Deus abençoe todos vocês. Essa multiplicação pão é para discípulos. Essa multiplicação pão do discípulos é cada um de vocês. Mesmo que situação que você parece não tem nada, não tem nada que realmente vocês chegaram até aqui. Não é, pessoal? Tinha muitos momentos difíceis. Mas agora, na nossa boca sai o quê? Mas agora estou cansada. Esse Covid tem esse papel. Esse Covid, eu tenho preocupação. O Covid não é problema de vacina, não é problema de... Não é isso que eu preocupo. O problema é o quê? Psicologia. Todo mundo, nós somos doidos. Às vezes tem medo de ver as pessoas. Se alguma pessoa tosse porque engoliu alguma coisa errada, mas a gente tem espantado. O que é? Toma cuidado. Se criança chora, acho que está com febre. Todo mundo é doido. Irmãos, não. Covid só vai desaparecer quando a gente tem imunidade forte. Quer ter imunidade? Tem que enfrentar a doença. Não tem outro meio. Com essa era de Covid, a gente tem que colocar diante de Deus. Como está minha fé? Está querendo utilizar de antigo passado de novo? Não. Renova a minha vida, Senhor. Renova a minha fé. Outra vez eu não tenho mais nada. O que eu tenho, só Covid. Engraçado, né? Homens inventando
bomba nuclear, hidrogênio, aquele mísseis. Se a gente recolhe tudo, eu não sei, mas se a gente recolhe tudo esse vírus Covid, acho que não vai pesar nem 1 quilograma no mundo inteiro. Aí gostaria de calcular aquele matemática aritmética de grandeza, e dá para calcular quantos quilos, quanto pesa todo o Covid face da Terra. Acho que nem chega a 1.000 quilos, pessoal. Mas todos nós estamos parados. Não. O Senhor está falando, você mesmo dá a comer. Você mesmo dá o amor. Você mesmo dá saúde. Você mesmo dá esperança. Você mesmo dá. Seja assim sua vida, sua família, esta igreja. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti. Mais uma vez, Senhor, nós vivemos e chegamos até aqui, é pura a Sua misericórdia e graça. E agora nós estamos enfrentando outra face da nossa vida. Deus Espírito Santo nos ajude para contextualizar nossa fé de acordo com esta era. Que a gente vença, suficiente ainda vai sobrar para a gente compartilhar com todas as pessoas ao nosso redor, até a confins da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.